Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Eu estava esperando que talvez você começasse. Eu já desisti. Eu sinto muito. Você vai bem? Eu vou bem? Isso é bom. Vamos continuar e abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, nós de novo estamos aqui e pedimos que Tu, mais uma vez, ilumine nossas mentes. E existem muitas coisas que nós temos que discutir que muitas pessoas se perguntam. Te pedimos que Tu nos concedas percepção e nos abençoe com a percepção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, quando deixamos de responder uma pergunta, as pessoas ficam preocupadas. É por isso que, de vez em quando, a gente tem esse programa de perguntas e respostas. Eu acho importante a gente responder algumas perguntas de vez em quando. E o que é legal sobre responder as perguntas é que, às vezes, uma dessas perguntas pode se tornar um pequeno estudo bíblico. Sim, e acabar tornando-se um estudo não apenas para as pessoas, mas para nós também. Já que você sabe muito bem, somos apenas seres humanos falíveis. A palavra de Deus é infalível. E nós tentamos o nosso melhor aqui. À luz da palavra de Deus, nós tentamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos à pergunta. Por acaso a Bíblia fala alguma coisa sobre usar crucifixo? A resposta é não. Não há um verso claro e direto. O que existem são indicações que nos levam a crer que o povo de Deus deve remover adornos exteriores. Há muitos casos, como por exemplo aquele em que os filhos de Israel passaram por um processo no qual removeram todas as suas joias. Agora, não há nada de errado com as joias em si. O problema é o efeito que elas causam nas mentes. Isso sim pode ser problemático. A Bíblia menciona que as mulheres de Sião eram vaidosas, orgulhosas. Elas usavam um monte de pulseiras, faziam coisas no cabelo. Mas isso em si não é o problema. O problema é a questão do orgulho. Aham. Então, quando se trata de corrigir esses defeitos de caráter, Deus no passado achou melhor dizer a elas para removerem as joias. E sempre que eles começavam a caminhar no caminho da idolatria, nós vemos na Bíblia que Deus também pedia a eles para removerem suas joias. Jacó é um bom exemplo disso. Quando ele estava a caminho de encontrar Esaú, ele fez um buraco debaixo de uma árvore e jogaram ali as suas joias. Então, a maquiagem já era. Eles passaram por um lava rápido. Ele fez eles tirarem tudo. Eles o encontraram sem adornos exteriores, foram contemplados por aquilo que realmente eram, que era o seu caráter. Mas e o emblema da cruz? Ele é bom ou ruim? Eu já ouvi dizerem que o T simboliza Tammuz. Eu também já vi gente dizer que Cristo foi crucificado em uma árvore ou estaca e não numa cruz. E isso, portanto, se torna um ídolo porque usar joias é proibido. Quando o servo de Abraão foi achar uma esposa para Isaque, ao encontrá-la, ele colocou um anel no nariz dela e a presenteou com joias? Isso como um símbolo. Então, ao lermos a descrição de seres celestiais, a Bíblia diz que pedras preciosas eram seus adornos. Isso é dito a respeito de Lúcifer. Portanto, o problema não está na joia em si. O problema está no efeito que a joia causa em nós. Nós ficamos orgulhosos. Eu sou especial porque tenho essa joia. Veja como eu sou valioso agora. Isso acaba abrindo as portas para a possibilidade da autoexaltação. E sabemos que algumas pessoas se adornam a fim de aparecer, de se exaltar.
ou então para alegar superioridade sobre os outros. Sendo assim, é disso que se trata o problema. Não é o item em si. A cruz também é um símbolo na adoração luciferiana. Ela é sim um símbolo de Tammuz. Mas a rosa também é. É. Na ordem de Rosa Cruz, a rosa é símbolo de Lúcifer. Mas afinal, quem criou a rosa? Deus que criou. Foi Deus. Então eu não posso dar uma rosa à minha esposa? É. Será que eu posso? É, você pode. Será que eu vou dizer que por a rosa ser símbolo de Lúcifer, eu não vou dar para minha esposa uma rosa? Claro que não. Afinal, Lúcifer é um ladrão desde o início. Foi ele quem roubou de Deus o emblema da rosa. Então, se eu ignorar Satanás e olhar para a criação de Deus, a rosa, e dizer isso é muito bonito, e assim decidir dá-la a uma pessoa a que amo, não há problema algum nisso. Então, de novo, há certos símbolos que têm o luciferianismo atrelado a eles, e há símbolos que são religiosos em sua natureza. Veja um outro exemplo, o peixe. Aham. O peixe tem sido usado como símbolo do cristianismo, mas o peixe, que também é símbolo de Dagon, é um símbolo de Lúcifer. E aí, ele é símbolo de quem, afinal? Isso depende da vontade de quem você É. está seguindo. Depende da conotação que você dá a cada símbolo. Mas veja, a Bíblia diz para não criarmos pedras de tropeço. Esse é um bom ponto. Porque o que eu queria perguntar agora é: não é mais seguro não ir nessa direção para que você não cause um. Sim. Veja, nós não precisamos de símbolos. Aquilo que Deus busca é um coração contrito. Então, eu não preciso de um símbolo para propagar quem sou eu. Meu caráter deve falar por si mesmo. Agora, se eu quiser utilizar uma cruz para mostrar que sou um cristão, mas ao mesmo tempo eu me comporto como um mundano, que aliás é o que acontece em muitos casos, então a cruz não se torna apenas um símbolo de que aquela pessoa é cristã, mas também acaba se tornando um símbolo de hipócritas. Hipócritas, é. Sendo assim, é melhor usar ou não usar esses símbolos. Mas se você decidir usar um crucifixo, vai usar um de madeira? Ou um de prata? Ou um de ouro? Será que vai usar um grande ou um pequeno? E se você for muito firme quanto à sua opinião, você pode usar uma cruz bem grande. Dentro da sua camisa ou fora. Por acaso, muitos dos padres e prelados não utilizam cruzes assim? Aham. Bem grandes, não? É. E de vez em quando, as pessoas ficam sabendo o que eles fazem às escondidas. As obras ocultas deles vêm à tona. E neste caso, o nome de Cristo é manchado por causa deles. Veja, o nome cristão é muito bonito, pois ele significa que você está representando Cristo. E como representá-lo? Por um símbolo? Não, pelos seus frutos. E será que existe uma chance de o símbolo eventualmente tornar-se um objeto de reverência? Aham, com certeza. Isso não acontece nas igrejas? Bem, todas as religiões têm símbolos. Então, como você já disse, não pode ser que esse se torne apenas mais um, mesmo sendo cristão. Alguns, quando se deparam com o símbolo, o reverenciam. Outros o desprezam. Já outros vão olhar para ele com dúvidas a respeito daquilo. Sendo assim, qual é a melhor abordagem? Na minha opinião pessoal, eu não preciso de um símbolo para me representar. Nessa aqui eu concordo com você. Eu acho que é melhor deixar que as suas ações mostrem do que ter que se adornar com um símbolo para mostrar algo. Muito bem, continuando. Será que Jesus foi crucificado numa árvore, num poste? Bem, será que a Bíblia oferece alguma informação sobre isso? Eu acho que sim, pois o próprio Jesus disse a Pedro que, quando ele fosse velho, ele esticaria os seus braços. Ou seja, ele seria crucificado. E ele foi. E isso parece indicar que foi uma cruz. E não apenas um poste.
Agora, do que é feito o poste ou mesmo a cruz? É de uma árvore. Agora, pense um pouco nisso. Quem é o autor da vida? Deus. É Deus. Por acaso Deus sabia em qual árvore seu filho seria colocado? Ele sabia. Deus não cuidou daquela árvore para ela crescer forte e firme, Sim. mesmo sabendo que o seu filho seria pendurado nela? É. E o que isto lhe diz sobre o caráter de Deus? Que é incrível o caráter dele. Então, vamos resumir isto. Existem muitos argumentos contra e a favor de se utilizar a cruz dentro das igrejas para divulgar que ela é cristã. Mas é o seu caráter que dirá se você é um cristão. Essa deveria ser a verdadeira propaganda da igreja cristã. É interessante que quando o protestantismo surgiu no mundo, todos os símbolos foram removidos. E é interessante que nas primeiras etapas do protestantismo, mesmo antes do movimento protestante, nos tempos de Hus, por exemplo, foi exigido que se removessem todos os símbolos. Somente a pregação da palavra era aceita. Eles não usavam símbolo nenhum porque o catolicismo dizia ser o dono desses símbolos. É. E isto foi algo esplêndido, pois assim tudo que eles dependiam era da palavra de Deus. Isso é verdade. A palavra de Deus é poderosa. É ela que transforma o indivíduo. Isso torna mais puro se você não tiver nada obscurecendo a mensagem. Sim? Agora pegue como exemplo a Igreja da Inglaterra. Ela removeu todas as imagens. Tudo que tinham era a pura palavra de Deus. E dentro deste ambiente, a palavra de Deus foi finalmente traduzida ao mundo. E aí veio o movimento de Oxford. E o que fez o movimento de Oxford? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Trazer as imagens de volta. Ok? Trouxeram de volta a cruz, trouxeram uma estatuazinha ali, umas velhinhas a colar, depois vieram as imagens de Maria, depois trouxeram todas essas coisas para distrair a mente. E onde ela está hoje? De volta. Totalmente sob o catolicismo. Voltaram à Idade Média. É. Que retrocesso! Então, Martin, deixe que a palavra de Deus fale. Deixemos os símbolos para aqueles cujo cristianismo precisa de muletas. Muito bom, eu concordo. Obrigado. Muito bem. Você pode, por favor, explicar qual é o problema com a crença dos testemunhas de Jeová? Há muitas pessoas nesta denominação que são pessoas amáveis, mas deveriam ver a verdade do jeito que ela é. Martin, na verdade, existem pessoas em todas as denominações que são bastante amáveis. É por isso que a Bíblia diz: sai dela, povo Sai meu. dela, povo meu. Isto significa que há pessoas do povo de Deus em outras denominações. E até mesmo, sai dela se você não tiver em nenhuma denominação. Se você não for de igreja nenhuma, ele quer que você se junte à igreja dele. Sim, e isto não se refere apenas àqueles que dizem ter uma crença cristã. O convite vai a todos os lados, a todo o sistema religioso do mundo. Pois há um desejo na alma de cada um que foi colocado por Deus, que não pode ser preenchido por nada mais além de Cristo. Eu já encontrei essas pessoas em todas as religiões do mundo. Todas. Desde o xamanismo até as maiores religiões abraâmicas, todas elas. Existe uma lacuna na psique humana É. que só pode ser preenchida por Cristo. Toda religião que faz de Cristo menos do que o que ele é problemática. Se não reconhecermos que Jesus Cristo é totalmente Deus,
Então não entendemos ainda o plano da salvação. Neste cenário, Deus só teria nos enviado um procurador para resolver o problema. Só que Deus não é um covarde. Deus não é alguém que se esconde por trás de representantes. O próprio Deus se coloca na linha de frente. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esta é uma das frases mais profundas da Bíblia. E outro detalhe que vemos em inúmeras situações é de pessoas se lançando aos pés de Jesus para o adorar e não serem reprovados por isso. Por outro lado, até mesmo anjos reprovaram esta atitude. É. Isso está lá no livro de Apocalipse, mas está em todo lugar. Sim. Os anjos repreendem aqueles que se ajoelham a eles para adorá-los. Não faça isso, eu sou um servo como você, dizem eles. Mas com Jesus não foi assim. Nele estava toda a plenitude da divindade, em corpo. Ele é Deus em todo o sentido da palavra. Mas as testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo. E isto é um grande problema, mas muito grande mesmo. Além disso, as testemunhas de Jeová têm um problema com a lei. Mas, de acordo com a Bíblia, se você quebra um mandamento, você quebra quantos? Todos. E isso implica em outros problemas também. Por exemplo, a guarda do domingo. Ou seja, pôr de lado as leis de Deus a fim de obedecer leis humanas. Mas o grande problema das testemunhas de Jeová é o fato de elas minimizarem Jesus Cristo. É. E para que isso lhe seja possível, eles criaram a própria Bíblia deles. Quando essa Bíblia foi publicada pela primeira vez, houve um enorme furor entre o mundo cristão. Agora pense nisso, Martin. A versão da Bíblia deles, a versão bíblica das Testemunhas de Jeová, possui ainda menos mudanças do que a NVI. É. Mas vamos parar por aí, do contrário, vamos entrar em outro assunto. Mas qualquer religião que faça de Cristo menos do que o que ele é, não é de Deus. Absolutamente, e essa é a principal resposta. Se esse for o caso, você mencionou antes que quando você escolhe uma igreja, primeiro você faz uma lista de pré-requisitos. E se essa igreja não tiver esses pré-requisitos mínimos, Não se associa então a você ela. não pode nem continuar. Não precisa nem procurar outras verdades, porque se não tem aquilo, então já era. A maioria das denominações protestantes reconhece a divindade de Cristo, mas infelizmente não obedecem à lei dele. Já o catolicismo também nega a expiação. Para eles, Jesus não morreu por você. Ele é apenas um exemplo. Mas neste caso, ele não é nosso Salvador. É a igreja que assume esse papel. Eles então precisam substituir a justiça de Cristo com rituais sacramentais, que é patético, na minha opinião. Quanto às outras grandes religiões, eles negam completamente a Cristo. Exato. Algumas podem até reconhecê-lo como profeta, como é o caso do Islã, mas então negam que ele seja o Filho de Deus. O judaísmo, por sua vez, nega a messianidade de Jesus. E já aqueles que o aceitam, Os judeus messiânicos. como os judeus messiânicos, estão buscando por um libertador nacional. Mas ele não veio como um libertador nacional, mas como libertador do pecado. Então veja que todas estas religiões restringem a Cristo de acordo com o que eles querem. Se alguém não aceita que no início era a palavra, e que a palavra estava com Deus, e que a palavra era Deus, e que todas as coisas foram criadas para ele e por ele, e que sem ele nada do que foi feito se fez, se alguém não aceita isso, essa pessoa tem um problema. Exato. Não podemos fazer parte destas denominações. Muito bem falado. Obrigado. Por favor, fale a respeito daqueles que se casaram, mas cujo parceiro foi embora para casar com outro. Martin,
Esta questão é simplesmente a realidade de muitos hoje. Seria possível que o cônjuge que se encontra sem um cônjuge possa casar novamente? Existem muitas variáveis a esta pergunta. Você já se deparou com uma situação dessas? Sim. Certa vez eu estava numa comissão que tratou desta questão em particular. Jesus Cristo deixou bastante claro: o casamento é uma aliança que deveria durar pela vida toda, Aham. correto? E, segundo ele, há certas coisas que acabam permitindo a separação. Uma dessas coisas é a infidelidade, o adultério. Esta é uma razão legal para a separação. Existem muitos versos na Bíblia que tratam desta questão. Agora veja, se você está no mundo, se você não está em Cristo, e você já passou por vários divórcios, ou pelo menos um, seja lá o que for, e hoje você está casado e encontra a Cristo, e então você percebe que a maneira como procedeu até ali foi errada. Veja, não é possível desfazer isso. Portanto, você tem que aceitar que a partir do momento em que você entendeu que aquilo é errado, se torna pecado, Deus releva o tempo de ignorância, certo? Ele releva porque você não sabia. Mas se você sabe Aham. e você ainda assim faz, aquilo é então pecado. É o que a Bíblia diz. O casamento, então, é uma aliança muito séria. Mas por quê? É porque é um símbolo. É. Símbolo de uma aliança ainda maior. De um casamento maior. Sim, pois nós somos simbolicamente Aham. noivas. E nós temos um noivo. E esse noivo seria Jesus. Cristo. Muito bem. O casamento do Cordeiro. Portanto, deve haver um arranjo eterno que nunca será quebrado. Pois, se ele for rompido, aquele voto, aquela aliança, é anulada. Portanto, é um simbolismo muito profundo. Mas o casamento também é um crisol. O casamento também serve para mudar o seu caráter do egoísmo para a abnegação. E é muito difícil abrir mão de um traço de caráter. Com certeza. Muitos casamentos acabam parecendo felizes porque uma parte domina e a outra se submete a ela. Mas, eventualmente, depois de vários anos, a submissão torna-se algo bastante irritante. E a parte submissa acaba surpreendendo a dominante com um pedido de divórcio. E a dominante não entende o porquê daquilo. Então, isso é uma coisa que Deus quer que aprendamos. E é algo tão difícil de aprender que muitos preferem mudar de parceiro. É por isso que há tantos divórcios hoje. E a parte triste da história é que o divórcio na comunidade cristã não é menor do que o divórcio na comunidade secular. É a mesma. Talvez seja até maior. Porque há outras coisas que exercem um papel também. Este, então, é um grande problema. A pessoa pede que falemos a respeito daqueles que foram casados, mas o cônjuge foi embora para casar com outro. Bem, se este cônjuge foi embora, Isso é adultério. exatamente. Esta é uma das razões que lhe permite casar novamente. Portanto, se o outro cônjuge casou novamente, naturalmente o casamento deles foi consumado, então, nos olhos de Deus, é adultério. Mas, de novo, como eu disse, depende se você já sim. sabia, etc. É por isso que a maioria das igrejas faz uma comissão para analisar se um divórcio específico foi adultério ou se foi algo legítimo.
Há casos em que o divórcio não é legítimo, mas por causa de certas circunstâncias, a separação acaba sendo a melhor saída até que chegue o momento em que haja uma mudança de coração que permita a reconciliação. Mas o X da questão é que Deus quer mudar o coração. E Ele deseja que nos submetamos à sua influência transformadora. Qualquer forma de coerção, qualquer forma de domínio é algo que destruirá qualquer relacionamento, incluindo o casamento. Então, sim, há circunstâncias em que você pode casar de novo. Há circunstâncias em que você deve separar-se, mas são muito difíceis. A reconciliação torna-se possível se o eu for crucificado. E esse é um daqueles casos que cada um tem o seu mérito. Não existe uma resposta que serve para tudo. Correto, é uma situação muito difícil, mas eu acho que nós a perfeito. cobrimos tanto quanto podemos. Você poderia explicar os seguintes textos? Eles são totalmente diferentes em relação à versão King James. Salmo 8, verso 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Em uma outra versão americana, lemos: ainda assim o fizeste um pouco menor do que Deus, e o coroaste com glória e honra. Bem, na verdade, as duas traduções estão corretas. Pois no manuscrito a palavra para anjos é Elohim, Aham. que pode sim se referir à hoste angelical, mas também é um termo aplicado a Deus. Então, quando é dito que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, você também pode dizer que ele foi feito um pouco menor do que Deus. Mais uma vez, é uma questão de a quem você está se referindo, a qual das duas versões você usaria. Neste caso específico, os dois estão corretos. Mas eu diria que se você disser um pouco menor do que Deus, não seria incorreto. Agora, Oséias capítulo 10. Israel é uma videira vazia. Ela dá fruto apenas para si. De acordo com a multidão de seus frutos, ela aumentou os seus altares. De acordo com a bondade de sua terra, eles fizeram boas imagens. A tradução da King James foi muito bem feita. Ela vai direto ao ponto e é mais poética. Israel é uma videira vazia. Temos aí uma pista. Ou seja, é estéril, sem fruto. Exato. Mas o fruto que ela dá para si mesma. Então ela. É uma videira muito egoísta. Essa nação que foi colocada no mundo a fim de ser uma luz para todos e atrair as pessoas para Deus, acabou enterrando-se na ideia de que era a única herdeira da salvação, que todos os outros eram excluídos. E isso pode também quase nos remontar ao que nós dissemos no começo sobre as joias. Quanto mais vazio você estiver do lado de dentro, mais você vai precisar do lado de fora. É verdade. Sim. Então, de acordo com a multidão de seus frutos, Israel aumentou os seus altares. Este é um aspecto fascinante do pensamento religioso. Quanto menos você tiver do verdadeiro poder de Deus dentro de você, mais você precisará se mostrar externamente. Maior tem que ser a igreja. A igreja tem que ser maior, as pinturas maiores. O altar tem que ser cravejado com ouro e pedras preciosas. A glória dela é só isso. Ela é vazia de Deus e da verdade. Então, se você olhar para algumas das igrejas cristãs, ou pelo menos chamadas de cristãs, acho que Deus preferiria se encontrar com o povo debaixo de uma árvore. É.
que na verdade seria um lugar mais glorioso do que essas igrejas aí abarrotadas de ouro. Quanto mais vazio você for, mais você precisará exibir-se. E é o que eles faziam. E, de acordo com a bondade de sua terra, eles fizeram boas imagens. Ou seja, eles fizeram cada vez mais imagens. A religião deles tornou-se uma religião externa, ao invés de uma religião de dentro do coração. Eles não tinham frutos. Já uma outra tradução americana diz assim: Israel é uma vinha exuberante que dá o seu fruto. Olha, para mim, essa é uma das traduções mais patéticas que eu já vi. É diretamente É o oposta. oposto. Quanto mais os seus frutos aumentam, mais altares ela constrói. Isso É. está certo. Conforme a nação progride, ela melhora os seus pilares. Isso é patético também. Portanto, apenas pelo julgar esse verso, essa tradução bíblica, ao menos para mim, se torna desqualificada. E ponto final. E é como nós já dissemos, se houver, como por exemplo com os testemunhos de Jeová, se você estiver procurando por uma igreja, se houver uma coisa da lista dos pré-requisitos mínimos que não estiver certa, por que você Descarte continuaria? essa Bíblia, leia aquela que faz sentido. E se você estudar o contexto, Martin, somente pelo contexto, qual das duas estaria correta? A primeira versão, a versão É King claro James. que sim. Essa é a grande catástrofe É. das religiões do mundo. O outro, o segundo, é exatamente Não devemos como ser. não deveria ser. Mais uma pergunta. Eu tenho assistido muitos dos seus episódios do E aí, Professor e do Ataque Total. É muito fascinante e eu agradeço a você pelos esforços e sua vida de trabalho. Eu havia aprendido os ensinos e doutrinas protestantes há muitos anos atrás, mas recentemente comecei a questionar algumas doutrinas e ideias ensinadas. Eu estou comparando os ensinos dessas igrejas aos ensinos da Igreja Adventista, e eu, como o senhor, quero toda a verdade. Ao falar com cristãos protestantes, aqueles de mais estudo imediatamente desqualificaram os conceitos adventistas, classificando essa igreja como seita. Mas eles não conhecem profundamente as crenças adventistas, que levei tanto tempo para compreender. Hoje eu compreendo a questão do sábado um pouco melhor. Minha irmã é judia por escolha, não por casamento. E nós discutimos a maneira de guardar a lei dos judeus em oposição à maneira de guardar o sábado da Igreja Adventista. Ela diz que os gentios são incapazes de guardá-lo e que precisamos de um grupo de apoio, assim como os milhares no tempo de Moisés e Israel no deserto. Eu preciso de questões práticas na guarda do sábado. Por favor, me ajudem. Muito bem. Na verdade, esta questão que acontece com cada pessoa que apenas olhe para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é por isso que eu acho que é importante que nós abordemos essa questão, porque como nós mencionamos com os testemunhos de Jeová, existem muitas pessoas que estão comparando as mensagens dessas igrejas. E, bom, este é um dos aspectos. Por que você se tornaria um adventista do sétimo dia se você não precisa tornar-se um? Eu sempre digo, se você se tornar um adventista, sem uma boa razão para isso, você enlouqueceu. A ira. Você não precisa de um pastor, mas de um psiquiatra. Sim. Se você quiser a ira do mundo sobre você, Pois então é isso que você eles deve vão te chamar escolher. de seita. A pessoa então cita aqui a sua irmã judia, que, de acordo com a mensagem, adotou a ideia de que os gentios estão de fora da aliança. Os gentios não têm parte na aliança. A gente vai falar sobre isso. Primeiramente, vamos falar sobre as doutrinas adventistas. Martin, se você analisar as doutrinas adventistas, verá que elas não são complicadas. Não, na verdade eu concordo com você 100%. Quando eu estava estudando,
Eu sempre pensei, antes de estudar as doutrinas, minha mente também estava cheia desses preconceitos e achar que a igreja era uma seita. Mas daí, quando você começa a estudar, na verdade é tão fácil e bíblico, porque é simplesmente o que já está na Bíblia. Bem, se você analisar as denominações, qual delas é a menos respeitada entre todas? Não. Provavelmente os Sim. adventistas. Bem, este, é claro, não é um critério para você se tornar um, mas pode ser um indicador de que talvez você devesse estudá-los. Exatamente. Porque os cristãos, os discípulos, aquela igreja também não era a mais preferida de todas. De acordo com o Antigo Testamento, quão importante era a lei de Deus? Era fundamental. Era essencial, não é? Quão importante era a cerimônia do santuário? O sistema inteiro deles era construído em cima disso. Baseado nele. Será que Deus achou necessário escrever a sua lei com o próprio dedo e em tábuas de pedra? Lei essa que hoje ninguém gosta. Mas, enfim, ele não mencionou a necessidade de guardar essa lei? É. Será que ele hoje simplesmente diria: ah, quer saber, esquece esse negócio? Vamos simplesmente riscar isso, descartar e esquecer. Isso faz sentido para Não. você? Quão importante era o sábado no Antigo Testamento? Você lê em cada... Bem, volta e meia, você retorna isso. Jesus guardou o sábado? Ah, sim. E quanto aos Aham. discípulos de Jesus, eles guardavam? Era o costume deles, não era? Eles prepararam especiarias na sexta, que era o dia da preparação, para então descansarem no sétimo dia de acordo com a lei. E no primeiro dia da semana, foram lá continuar o trabalho de embalsamar o corpo do Senhor, mas ele não estava lá. Os discípulos então não guardaram o sábado mesmo após a morte de Cristo? Sim. Paulo pregou no sábado aos judeus? Sim. Paulo pregou no sábado aos gentios? Sim. E o Deus que criou o sábado, descansou no sábado? Não foi Jesus quem disse que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la? Nenhum J ou tio desapareceria da lei. Foi Jesus que disse isso. E qualquer um que ensine isso sempre vai acabar tendo problemas. Se vocês me amam, então guardem os meus mandamentos. Quem diz que me ama e não guarda meus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus para que tenham direito à árvore da vida. Em Apocalipse diz, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. Muito bem, se pegarmos os escritos de Paulo e os estudarmos cuidadosamente, por exemplo, não fornique, não adultere, não idolatre, honre os seus pais. Isso não é os 10 mandamentos? Lá no livro de Hebreus não fala sobre a questão do sábado e do descanso? Hebreus está cheio. Não dá para excluir os mandamentos, nem no Antigo ou Novo Testamento. Por que então alguém quereria fazer isso? Para ficar mais fácil para você. Para justificar algum mau ato. Alguma coisa que essa pessoa faça que seja contrária aos mandamentos de Deus? Ou é porque você está dando ouvidos a alguma religião, como a do papado, por exemplo, ou porque ignorar os mandamentos de Deus é conveniente para você. Mas não existe base para isso na Bíblia. Os mandamentos ainda vigoram. Portanto, aqueles que querem pôr de lado os mandamentos de Deus para continuarem com seus maus atos precisarão manchar a reputação daqueles que guardam os mandamentos. Eu sou um adventista do sétimo dia, não porque alguém me convenceu a ser um, mas porque a Bíblia me convenceu. Exato, comigo é a mesma coisa. Você também? É. Você tornou-se um adventista do sétimo dia por causa de Ellen White? Não, não mesmo. Eu nem sabia dela, nem tinha estudado Eu ela. só fui saber de Ellen White depois de ser batizado. Eu também. Me tornei adventista por causa da Bíblia. Uma seita é uma organização que se baseia em uma fonte estranha de informação que não seja a Bíblia. Aham. Bem, eles nos acusam de seita por lermos os livros de Ellen White. Mas são esses mesmos escritos que dizem que não temos outro credo senão a Bíblia. A Bíblia é a norma pela qual toda doutrina será julgada.
Isto significa que tudo que ela escreveu deve ser julgado pela Bíblia. E se não estiver de acordo com a Bíblia, se os escritos dela não forem corroborados pela Bíblia, eles então devem ser descartados. É um falso ensinamento. A lei é o testemunho. O mundo não admira os escritos de Alice Bailey e da Blavatsky? Sim. O mundo gosta de Ellen White? Não. Ora, Eles odeiam ela. no passado, eles gostavam dos falsos profetas ou dos verdadeiros? Não, eles amavam os falsos profetas. Até a igreja não amava os profetas. Os verdadeiros foram apedrejados. Martin, eu diria a esta pessoa que, ao estudar as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estude à luz da Bíblia. Se estiverem em harmonia, aceite. Se não estiverem em harmonia, descarte. É simples assim. Exato. Um monte de blá 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 não muda esse princípio. Não. Mas, obviamente, como ela mencionou no final, ela tem algumas perguntas. Porque... E é assim, porque... O X da questão é, obviamente, no tocante ao sábado. Muito bem. Então vamos ao sistema judaico. Nós discutimos a respeito da versão judaica de guardar a lei, em contraposição à maneira que a Igreja Adventista guarda o sábado. Ela disse que nós, gentios, somos incapazes de guardá-lo, pois precisamos de um grupo de apoio, assim como os milhares na época de Moisés e Israel no deserto. Certa vez eu tive uma experiência interessante em Israel. Eu já contei aqui antes, mas como encaixa no assunto, vou contar de novo. Eu estava em Israel, sentado próximo ao Muro das Lamentações, fora ali da barreira. Normalmente, os judeus ortodoxos desprezam os gentios. Eles até mesmo cobrem seus rostos para não serem corrompidos por eles. Mas nesta ocasião em particular, havia alguns que estavam enfrentando certas dificuldades financeiras desafiadoras. Sendo assim, eles suporam que eu pudesse ajudá-los de alguma maneira, financeiramente falando. Eu não era contrário a ajudá-los, pois eu de fato me compadeci deles. Mas eu não queria simplesmente ajudá-los financeiramente sem antes tentar, pelo menos, conversar um pouco. Eu então me sentei ali e este jovem rabino judeu, muito bem vestido, sentou-se junto a mim, perguntando se eu poderia ajudá-lo. Sim, seria um prazer ajudá-lo. Mas você se importaria de responder algumas perguntas? Eu então comecei a falar sobre algumas questões na Bíblia. Eu falei a respeito de alguns rituais do Antigo Testamento, falei da lei e conduzi a conversa de maneira que ela chegasse até Daniel, a profecia que fala a respeito do Messias. Daniel, capítulos 8 e 9, e ele tornou-se bastante agitado. Eu perguntei a ele qual era o problema, e ele respondeu: "Você não pode interpretar a Escritura." Mas por que não? Somente os rabinos podem interpretar as Escrituras. Você tem simplesmente que aceitar o que os rabinos ensinam. Esta é a única interpretação. Eu então disse: mas e se a interpretação deles for contrária ao que diz a Escritura? O que fazer então? Bem, você ainda assim tem que aceitar o que o rabino diz. Portanto, é assim que eles pensam. As Escrituras não estão lá para que você as leia, mas para que o rabino a interprete para você. O catolicismo é igual. Exatamente, só o sacerdote. É o padre que interpreta a Escritura para você. E se você procurar interpretar por si mesmo, você torna-se um inimigo do sistema. Isso levou à Inquisição, levou ao assassinato em massa de bilhões de pessoas. Então, é assim que funciona. Mas Deus te deu um cérebro. Ele te deu a sua palavra. E deu a você a sua responsabilidade individual de responder por si mesmo.
E o mesmo se aplica à Igreja Adventista do sétimo dia. A Igreja Adventista não deve interpretar a Bíblia para mim. A Igreja pode dizer às pessoas como ela entende a Bíblia, como os Adventistas a interpretam. E se eu, no meu estudo pessoal, concordar com ela, eu posso então aceitá-la. Mas caso eu não encontre harmonia, eu tenho o direito de rejeitá-la. Pois Deus me deu uma individualidade e eu sou responsável diante de Deus pelas minhas ações. Mas no sistema judeu, a minha responsabilidade é para com os rabinos. E para o catolicismo, a minha responsabilidade É o sacerdote. é para os padres. No Islã, a sua responsabilidade é para com os imãs. Não é verdade? Então, isto é um grande problema. A maneira pela qual você guarda a lei não pode ser determinada por uma igreja. Correto? A maneira de guardar a lei é determinada pelo que a Bíblia diz. Exato. Em relação ao sábado, Jesus rompeu com os costumes dos judeus, Sim. pois eles haviam formulado leis exatas de como guardar o sábado. Só que Jesus disse que isso não estava na palavra de Deus. Não. E é por isso que ele as ignorava. Exato. E agora isso causa um mal-entendido do ele quebrou a lei. Não, ele quebrou a tradição dos judeus. Se o catolicismo me diz que eu devo guardar o domingo, esta é uma tradição católica. Mas se a Bíblia me diz que eu devo guardar o sétimo dia, eu então devo romper e ignorar a tradição católica. Mas será que isto incitará a ira do padre? Sim. Com certeza. Veementemente. Mas quem está em falta? Eles que estão errados. Eles estão, pois a tradição deles não está em harmonia com a Bíblia. Eles dizem que a Bíblia deve ser interpretada de acordo com a tradição deles. Para eles, a tradição é o contexto no qual a Bíblia deve ser interpretada. Mas não, a tradição deve se submeter à Bíblia. É. Do contrário, a tradição deve ser descartada. Não passa de um ritual, uma tradição inútil. Em vão. Eles me adoram em vão, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Mas o que a Bíblia diz sobre como devemos guardar o sábado? Muito pouco. Tem algumas coisas ditas ali e você tem que se adequar a tudo. Nós temos que chamar o sábado um deleite, o dia honrado de Deus. Não devemos ignorar o ajuntamento dos santos. Não é? Ou seja, coloque Deus em primeiro lugar. Não coloque as suas em primeiro. Não vá atrás de seus interesses seculares no dia do sábado. Este é um dia de comunhão com Deus. Deve ser chamado de deleite. E não um dia para se trancar e isolar-se. Não é? Se bem que quando você está exausto da semana, trancar-se em casa pode ser muito revigorante. Verdade. Portanto, estas são as questões que devemos estudar nós mesmos e a palavra de Deus. E a maneira como devemos ver a questão é que o sábado não se baseia em ritual, mas em relacionamento. Exato. E uma vez que você colocou esse conceito em sua mente, você pode compará-lo a qualquer outro relacionamento. Se você quer fortalecer um relacionamento, Tempo. o que você faz? Você tem que passar tempo. Você gasta tempo com a pessoa. É por isso que Deus separou um bloco de tempo para nós. Se você quiser compartilhá-lo comigo, então faça-o. O que não quer dizer que ele não está disponível nos outros Não. dias também. Quando você é casado, Martin, você é casado um dia da semana ou todos eles? Toda hora. 7 Todos dias por os dias. semana. Pois é. É exatamente isso. Isso é um ponto muito bom que você levantou. Não é assim, eu estou nesse relacionamento 5 dias por semana e os outros 2 dias eu... Não é assim que Deus é. Mas existe um dia especial no seu casamento, Sim, no seu relacionamento. vamos separar um tempo só para nós. Muito bem, vamos avançar. A pessoa apresentou questões específicas sobre o sábado. Quando o sol se põe muito tarde,
como na Cidade do Cabo e no Canadá, por exemplo, quando começa o sábado? A Bíblia diz que é de um pôr do sol ao outro. Pôr do sol a pôr do sol. É isso aí. Agora, existem vários grupos e denominações que criam regras diferentes. Mas de um pôr do sol ao outro, para mim, parece claro o suficiente. É, e se você estiver na Islândia, onde por 3 meses do ano o sol mal aparece no horizonte, mesmo assim ainda há um momento onde é o pôr do sol e o nascer do sol. Correto? O meu negócio exige que eu trabalhe aos sábados algumas vezes. É inevitável. Como eu obedeço à lei de Deus de forma prática nesta condição, sendo que eu perderei renda se eu não trabalhar de vez em quando nesses dias? Bem, este é um problema que a maioria das pessoas enfrenta. Há certas coisas, certos trabalhos que podem ser feitos aos sábados. Trabalhos que são de natureza humanitária. Jesus perguntou: é de acordo com a lei fazer o bem aos sábados? É de acordo com a lei ter que lidar com uma calamidade? Se o seu animal cair no poço, você não pode tirá-lo de lá no sábado? Você pode alimentá-lo no sábado? Há certos trabalhos que precisam ser feitos. Se alguém está doente, você deixa de auxiliá-lo no sábado? Não. Não. Então, há certas coisas que precisam ser feitas. Mas se o trabalho é de natureza totalmente secular, procure mudar isso. Isso mesmo. É só o que eu tenho a dizer. E peça que Deus te ajude, mesmo que pareça impossível. Sim, porque às vezes seja necessário encontrar um novo trabalho. Exato, ele vai te mostrar o caminho se você depositar a sua confiança nele. Estabeleça um relacionamento com ele e você vai saber. Um conhecido meu, que é adventista, me disse para não ser legalista em relação a este assunto. Então, o que podemos fazer ou não fazer no sábado? E o que eu uso como guia nessa questão? Quem determina as regras, uma vez que não queremos ser excessivos, como os judeus ortodoxos faziam? Correto? O segredo está no relacionamento com Deus. Caminhar no parque ou na floresta não ajuda a fortalecer relacionamentos? Ou será que os prejudica? Bem, isso também depende. Se você fizer essas coisas para crescer o relacionamento com Deus, então pode funcionar. Mas se você faz isso só por entretenimento, então você perdeu o sentido de novo. Muito bem. Se você quer passar tempo com Deus na natureza, você iria numa escalada difícil de montanhas ou iria para um ambiente bonito e pacífico? Um lugar onde pudesse focar nele. É, Lembre-se, o foco é o relacionamento. Você quer falar com Deus. E nós podemos falar com Ele na natureza. Podemos falar por meio da Sua palavra. Podemos falar com Ele também na companhia de outras pessoas. Portanto, aquilo que nutre este relacionamento é a resposta à pergunta. Existe este argumento muito comum do legalismo. Seria de acordo com a lei observar pássaros no sábado? A resposta da maioria das pessoas seria que sim, pois neste caso estão apreciando a beleza da criação. E será que estaria tudo bem colocar nadadeiras e snorkel para observar peixes no oceano? Muitos dirão que não, porque neste caso você está nadando. mas eu... Será que devemos ser deprimidos no sábado ou chamá-lo de dia deleitoso? Os legalistas poderiam passar dias discutindo essas questões. Mas esqueça Exato. isso. Foque no relacionamento com Deus. Se estiver correto em termos do relacionamento com Deus, então não deixe os outros te dizerem o que Exato. fazer. Se não devemos trabalhar no sábado, então significa que não deveríamos ir na igreja nesse dia, pois neste caso o pastor e outras pessoas estarão trabalhando enquanto eu frequento a igreja. Paulo falou sobre isso. Ele disse que tais pessoas trabalham duro no sábado sem estarem quebrando a lei, pois se trata da obra de Deus. Sim, É uma obra consagrada. é um trabalho consagrado. Muito bem. Se você é um enfermeiro e está tomando conta
de uma pessoa debilitada? Se você fez isso a um dos meus pequenos irmãos, você fez a mim. Faz parte da sua adoração, não é? Exato. Portanto, sim, o pastor trabalha duro. Eu sempre sei quando chega o sábado, pois normalmente eu trabalho mais do que qualquer outro dia, Exato. mas é trabalho espiritual. E isso não se qualifica como quebra do sábado? Porque era a mesma coisa com os levitas. Sim. Minha irmã judia diz que isso não se qualifica como trabalho. Mas por quê? Bem, neste caso ela está É. correta, pelo menos nessa questão específica. Na eventualidade de um domingo climático global e um lockdown forçado, como a marca da besta, o sábado não estará protegido enquanto somos forçados a adorar a besta no domingo? O que faz um guardador do sábado para evitar a guarda do domingo e não adorar a besta neste evento? O que você define como marca nesta situação? Muito bem, vamos esclarecer as coisas. No passado, o imperador Constantino fez Uhum. um decreto dominical. As pessoas não podiam trabalhar aos domingos. Agora, no caso de um decreto dominical que nos proíbe trabalhar aos domingos, não é um grande problema. Não, É um passo na direção errada, exatamente. pois neste caso você está impondo uma doutrina que não é bíblica, mas que não chega a ser diretamente contrária ao mandamento de Deus. É uma lei humana, mas se uma lei te forçasse a trabalhar aos sábados, Aham. aí a lei seria contrária à Bíblia. A Igreja Católica Romana tem esta lei. No Concílio de Laodiceia, eles fizeram uma lei que proíbe os cristãos de judaizar. Ou seja, eles devem trabalhar aos sábados. Por outro lado, o domingo eles devem guardar. Esta lei contraria diretamente a lei de Deus. Portanto, a lei dominical da Igreja Católica é, em sua natureza, uma lei anti-sábado. E é por isso que ela é a marca da besta, pois ela coloca a autoridade do Papa acima da autoridade de Deus. Ok. Mas e então a adoração forçada nos domingos? Uma vez que algo é forçado, ele já perde o seu valor. A razão pela qual eu estou perguntando é que eu acho que nós talvez possamos ver algo como isso. Muitas pessoas vão nos perguntar isso no futuro. Seria errado adorar a Deus na segunda-feira? Não, E na terça? não, Na quarta? não. E no domingo? Mesma coisa. É por isso que eu estou perguntando. Seria isso por acaso um problema? Porque isso no futuro provavelmente vai estar relacionado, estará ligado às leis que virão para impor a marca da besta e tudo mais. Isso pode acontecer mesmo. Qualquer coerção ataca imediatamente a questão do relacionamento. Aham. Somente os transgressores fazem esse tipo de coisa, pois não podemos forçar um relacionamento. É, e de novo, é o que Nabucodonosor fez. Mesmo ele tendo dito o Deus de Daniel que deve ser adorado, aquela lei não estava certa, porque ela estava te obrigando a fazer algo. Se eles me forçarem a adorar aos domingos, serei forçado a orar ao meu Deus para impedi-los de continuarem com seus planos. Então eu estaria adorando dentro da minha esfera e não na deles. Eles nunca terão permissão para coagir e controlar ninguém em termos de convicção religiosa. Muito bem, Martin. Se quisermos buscar um direcionamento adicional, é sempre bom consultarmos o espírito de profecia. Vamos então ler o que ela escreveu a respeito. Eu gostaria de dizer algumas palavras em referência à guarda do sábado. Esse tempo é de Deus, não é nosso. Ao traspassá-lo, estamos roubando de Deus. Alguns dizem que guardariam o sábado caso todos os demais o guardassem. Outros dizem: se fosse conveniente, eu guardaria o sábado.
Mas não devemos encaixar o sábado à nossa conveniência, mas conformarmos a nós mesmos ao sábado e ao santo mandamento. Quando decidirmos fazê-lo, nós podemos fazê-lo. Mas se ficarmos considerando continuamente a nossa conveniência, nunca será conveniente guardarmos o sábado. Isso é um axioma. É uma lei. Sempre vai ser assim. Deus nos deu 6 dias para fazer a nossa obra e reservou apenas um para Ele. Isso deveria ser um dia de bênçãos para nós. Um dia para colocarmos de lado todas as questões seculares e centrarmos nossos pensamentos em Deus e no céu. Mas ao adorarmos a Deus, não devemos considerar isso como uma escravidão. Exato. O sábado do Senhor deve ser uma bênção para nós e nossos filhos. Eles devem olhar para o sábado como um dia de deleite, um dia que Deus santificou. E eles o verão dessa maneira se forem educados corretamente. Os pais podem levar seus filhos para fora para verem Deus na natureza. Podem apontar para as flores que desabrocham, para as árvores, para o belo gramado, e ensinar que Deus fez tudo isso em 6 dias e descansou no 7º e o abençoou. Dessa forma, os pais podem unir lições de instrução aos seus filhos, de forma que, quando olharem para essas coisas da natureza, relembrarão do grande Criador que os fez. Seus pensamentos irão para o Deus da natureza. Irão de volta para a criação do nosso mundo, quando a fundação do sábado foi colocada, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Essas lições devem ser impressas nas mentes de nossos filhos. Isso me traz de volta, Martin, aos meus anos de ateu. Para mim, tudo era fruto do evolucionismo. Sendo assim, eu podia fazer com a natureza o que eu quisesse. E eu fiz. No curso de meu trabalho, como eu já disse muitas vezes aqui, eu tive que matar muitos animais para mostrar aos estudantes como dissecar, etc, etc. Para experimentos também. Para mim, aqueles seres eram commodities. Mas quando eu aprendi sobre a criação e sobre o sábado, eu passei a respeitar a criação do meu Deus. Hoje eu olho para uma flor ou planta de maneira totalmente diferente. Quando olho as plantas, por exemplo, e seu valor nutricional e suas variedades, gostos, texturas, eu penso, Deus criou isso para o meu prazer. Eu sou muito grato a Ele por tudo isso. Eu fico impressionado como Deus criou todos aqueles pequenos mecanismos. Então, na verdade, você como cientista pode aproveitar mais valor a partir da ciência quando você reconhece que Deus é o Criador. Para mim, a ciência atingiu um nível muito mais elevado. Não devemos ensinar os nossos filhos que eles não podem ser felizes no sábado, dizendo que é errado saírem de casa. Não, não. No sábado, Cristo conduzia os seus discípulos ao longo do lago e os ensinava. Seus sermões no sábado não eram sempre dentro de 4 paredes. Deveríamos honrar o sábado do Senhor. Eu acredito que a razão pela qual muitos de nosso povo estão em trevas é porque tratam o sábado de maneira leviana. Eles não o consideram com a santidade que deveriam. Por que, diz alguém, não podemos tirar a ovelha do poço no dia do sábado? Sim, mas parece que em muitos casos eles conduzem a situação de uma maneira tal que coisas desse tipo aconteçam mais do que deveriam acontecer. Devemos honrar a Deus guardando o seu sábado e não nos apropriarmos do único tempo que Ele santificou e abençoou e separou para Ele mesmo para fazer as nossas próprias coisas. É um dia ser passado com Deus. Você pode passá-lo na natureza, pode ler, pode estudar a palavra, conversar a respeito de Deus. Mas para fazer isso, você precisa estar com pessoas que creem em Deus. Porque fica difícil. Quando você está com pessoas que têm uma orientação secular. Podemos evangelizar no sábado? Ah, sim.
Com certeza. Com certeza. Ela continua. Muitos dizem que guardariam o sábado se fosse conveniente para eles. Mas esse dia não é seu. É o dia de Deus. E você não tem mais direito de tomá-lo para si, como tenho de roubar a minha bolsa. Deus o reservou, santificou e abençoou. É nosso dever dedicar este tempo ao seu serviço e torná-lo honrado e um deleite. Há muitas crianças entre os que estão aqui reunidos. Não permitam que estas crianças, quando vão aos seus encontros, fiquem brincando pelas redondezas. Isto não é certo. Que os seus filhos entendam que este é o sábado do Senhor, um tempo sagrado. Você pode dar a elas excelentes lições a esse respeito. Leve suas crianças a Cristo, como as mães faziam antigamente. Lembremo-nos dos aflitos. Cristo curou o homem da mão ressequida no dia do sábado. Humilhemos o nosso coração diante de Deus, e Ele virá e trabalhará abundantemente por nós. Há aqueles que professam ser guardadores do sábado, mas que estão deixando esse estandarte ao pó. Queremos endireitar nossos corações diante de Deus. Não queremos nos conformar ao mundo. Não queremos ligar as mãos de nossos filhos aos mundanos. Ainda assim, ao mesmo tempo, queremos ser corteses e gentis com todos. Termos aquela educação cristã que possa ganhar almas e colocá-las na plataforma da verdade eterna. Posso dizer, Martin, que o nosso relacionamento com Deus será frequentemente refletida na maneira como guardamos o sábado? Com certeza. E essa é uma das maneiras mais fáceis de ver se os seus frutos estão carregando essa relação com Deus. Se estamos tentando ganhar pessoas e ao mesmo tempo somos ásperos, grossos, legalistas quanto ao sábado, teremos sucesso? Não. Daí você será igual aos fariseus e saduceus que queriam guardar o sábado de acordo com as leis deles. E qualquer coisa que Jesus fizesse era visto como quebrar a lei. O que atrai as pessoas? Bondade ou aspereza? É, O que atraía as pessoas a Jesus? a humildade dele. Muito bem, vamos concluir a leitura. Ao nos associarmos com os descrentes, queremos ser uma bênção a eles. Não devemos agir como eles agem e vestir como eles se vestem. Precisamos permanecer naquela posição em que a nossa conversação seja celestial, pois aguardamos o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao lermos esta citação, que diz que não devemos agir como eles agem e vestir-nos como eles se vestem, isso não quer dizer que devemos exagerar tanto a ponto de chamar a atenção. É, e você não tem que ser sombrio no seu estilo de se vestir. Não, mas devemos ter uma certa modéstia. É, Podemos exato. ser bem asseados. Aquilo que vestimos aos sábados não é o que vestimos em atividades diárias. Você envia uma certa mensagem aos sábados. E esta mensagem, às vezes, torna-se bastante pessoal. Quando fui à igreja adventista pela primeira vez, eu estava acostumado a fazer as minhas coisas. Eu fui de jeans, camiseta, era assim que eu fazia. E eu ainda me visto assim. É. E eu fui na igreja desta maneira e vi os outros irmãos com ternos, gravatas e pensei, eu nunca vou me vestir assim. Eu sou rebelde. As pessoas que se satisfaçam do jeito que eu sou. É assim que vai ser. Eu vou fazer do meu jeito. Então, num dia, eu entrei em conflito com a universidade em que lecionava, pois eu não queria ensinar evolucionismo. E então eu fui chamado à reitoria. E eu pensei comigo mesmo, nossa, o que é que eu vou vestir? Por que não a sua calça jeans Poxa, e eu camiseta? não vou fazer uma boa impressão à reitoria se for de jeans e camiseta. Eu pensei que seria adequado eu vestir um terno, mas naquele ponto da minha vida, eu nem tinha um terno. O que foi que eu fiz, Martin? Você foi e comprou um? Eu fui comprar um terno. E eu vesti aquele terno estúpido, me senti como um membro de igreja e expliquei a minha posição à reitoria. E aquilo mudou a minha vida desde então.
E quando fui à igreja novamente, eu me conscientizei de que foi extremamente hipócrita, pois por causa de um governante terreno, que aliás era apenas o diretor da universidade, eu fui comprar um terno. Mas para o rei do universo, eu ofereci apenas o meu jeans e camiseta. Eu então tomei a decisão pessoal de, no dia do sábado, eu também o honraria com a minha vestimenta. E hoje as pessoas me olham na igreja e acham que eu visto aquele terno todos os dias da semana. Elas não viram ainda o meu chapéu de jardineiro. Eu já vi. Eu posso confirmar isso. Pois é, eu acho que um pássaro faria um belo ninho naquele chapéu. Mas é uma questão pessoal. É um sinal de respeito. Não esperamos que o mundo aceite as nossas razões para tais restrições no dia do sábado. João diz: Veja quanto amor o Pai nos concedeu para que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu. 1 João 3:1. Então, enquanto o mundo não aprecia o nosso ponto de vista, sabemos que este também era o proceder quanto à majestade do céu, o Rei da Glória, que vestiu a humanidade com sua divindade e desceu ao nosso mundo para que ele pudesse elevar a raça humana de sua degradação. João declara que o mundo não nos conhece porque também não o conhece. Existe alguma coisa nesse texto, Martin, que não está em harmonia com a Bíblia? Não, isso está 100% em harmonia com as Escrituras. E eu acredito que você pode descobrir como guardar o sábado naquilo que nós falamos e também nessa mensagem. Não há nada que possa ser acrescentado. Acho que podemos encerrar este episódio com a questão do sábado. No futuro, nós teremos outras sessões de perguntas e respostas. As pessoas ainda têm muitas perguntas para respondermos. Vamos orar? Obrigado. Querido Pai, certamente o pivô em torno do qual gira a questão da adoração será o assunto do sábado. Foi um ponto crucial nos tempos do Antigo Testamento e é um ponto crucial também no tempo em que vivemos. Pois não se trata de um dia apenas, mas se trata de adoração. Ajuda-nos a compreendermos este assunto, para que possamos apresentar a cruz de uma maneira que ilumine as pessoas, para que compreendam que ela está ligada à questão da adoração. Ajuda-nos em nossos vários caminhos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.